Boa noite, amigos. Estamos aqui para o Evangelho aos Enlutados, pedindo à espiritualidade amiga, ao irmão José, aos nossos mentores queridos, que nos amparem nos momentos difíceis da nossa existência, que nos esclareçam sobre as leis divinas, o imenso amor de Deus, e nos consolem nessa jornada aqui terrena. Se conosco, amigos queridos, que assim seja. Hoje nós vamos falar de passagem, velório e reencontro. Cada cultura tem um modo de ver a vida, um modo de ver a morte. Cada cultura vivencia as perdas de uma forma diferente, utilizando diversos rituais de despedida. Velório significa velar, auxiliar. Então, o importante é que no velório, os presentes e os encarnados tenham bons pensamentos, façam preces, que são vibrações balsamizantes para auxiliar tanto o desencarnado que está partindo naquele momento, como os trabalhadores espirituais que vão recebê-lo, como os familiares e amigos enlutados. Porque muitos espíritos acompanham os seus próprios velórios. Então é necessário evitar conversas chulas, piadas, maledicências, fofocas. Bom, vamos dar uma pincelada como diferentes culturas fazem o velório. Em algumas culturas, a morte nem é um tabu, nem é algo doloroso. No Brasil, o velório geralmente é feito na capela do cemitério, o enterro é feito num prazo de até 48 horas, enquanto em outros países pode acontecer uma preparação de dias para uma preparação do corpo que leva dias, o velório, né, o, pode durar dias ou semanas. Qual é a intenção? Para que a família possa se acalmar, para que os parentes distantes possam chegar a tempo para o enterro. E em muitos países também existe uma tradição de, depois do enterro, a família se reunir no restaurante, a grande família, para dar apoio àqueles familiares mais próximos. No México, no México há um sincretismo entre a cultura asteca e a religião católica. Lá é bem conhecida a tradição, né, do México de que a morte é uma festa. A morte para eles significa a liberação das vaidades terrenas. No dia de finados, eles inclusive fazem festa. E como são os rituais nas diversas religiões? As religiões são muito importantes. Esses rituais dão conforto àqueles que ficam, né? E também dão oportunidade para refletir sobre essa separação, sobre essa partida. Cada religião tem a sua maneira de compartilhar a passagem, né, da vida para a morte. Cada religião tem a sua maneira de socializar a dor, de aproximar os familiares e amigos. Isso é muito importante, porque traz uma segurança psicológica para iniciar o processo do luto. É necessário sentir, vivenciar o luto. A morte, sem o corpo físico, muitas vezes, né, nas catástrofes, sem sepultamento, né, quando acontecem os acidentes, trazem, inclusive, complicações emocionais aos enlutados. Então, o objetivo dos rituais religiosos de corpo presente é trazer esse alento aos enlutados. No catolicismo, né, então tem a missa de corpo presente, tem a missa de sétimo dia, o padre faz as exéquias, que é um conjunto de rezas para encomendar o morto para a vida eterna. No velório, as pessoas se unem para rezar,
para tocar o morto numa atitude de carinho, para dirigir as últimas palavras, se despedir. Então, também usam-se velas, incenso, água benta, flores. As velas representam a vida que, né, que se queimou, foi queimando, a luz da vida corporal que se apagou. O incenso é um sinal de veneração a Deus. A água benta, para os católicos, lembra o batismo. As flores representam a primavera, ou seja, é a vida florescendo na eternidade. E também os cantos religiosos que dão muito consolo. No enterro da minha mãe, um grupo religioso, na hora, né, de fechar a tampa do caixão, veio cantar Segura na Mão de Deus, aquela música belíssima. Nossa, foi um momento assim sublime, divino. Trouxe toda uma transcendência, um alento incrível. Então, os cantos religiosos têm esse poder de elevar a alma, né? O candomblé é uma religião africana. Para eles, a morte não é um fim, é a continuidade de um ciclo. E o corpo também é preparado para assegurar a libertação do espírito. Isso é feito no terreiro, pelo pai de santo ou pela mãe de santo. Também há cânticos convidando os ancestrais para receberem a alma da pessoa que morreu. No hinduísmo, os hindus acham que o corpo é formado de éter, fogo, água, ar, terra. E quando um desses elementos se apaga, aí vem a morte. E o velório é uma etapa entre a preparação do corpo e a cremação. Os hindus cremam o corpo, para eles é uma forte simbologia a cremação, porque Agni, o deus do fogo, segundo, para eles, purifica o cadáver e liberta o espírito. E o velório para eles também é acompanhado de orações, de leitura de textos sagrados. Os familiares deixam cartas ao falecido para que ele encontre o caminho da luz. E o judaísmo? As leis mosaicas ensinam que é necessário sepultar, né, a pessoa que morreu o quanto antes, enquanto é dia. E no velório encontram-se os amigos, os familiares, para exaltar as qualidades, né, do morto, entre aspas, né? Então também eles fazem orações, eles acendem velas, que é para o desencarnado encontrar o caminho iluminado, né, para um plano espiritual. Também eles fazem a leitura dos salmos, e após o sepultamento, eles fazem um luto de 7 dias, que é o Shiva. Nesses 7 dias, os familiares não trabalham, nem buscam lazer, honram o morto, oferecendo donativos a entidades beneficentes em sua homenagem, né? Isso, para eles, traz um conforto para a alma do falecido. E o budismo? No, há, assim, diferentes rituais conforme cada região no budismo. Então, a família que prepara o corpo do morto. No velório se encontram os familiares, os amigos, o monge, todos oram, despedem-se com calma, porque para eles a morte é só uma etapa de um longo processo reencarnatório e não é o fim definitivo. E os visitantes levam consolo e dinheiro para os familiares para ajudar no funeral. Também eles usam velas, incenso. E no 7º dia e no aniversário do dia da morte, eles também celebram, reunindo a família e os amigos. E o islamismo? Também, o corpo é sepultado um quanto antes, né? Então, as cerimônias são breves, são feitas orações para que a alma do falecido siga em paz o seu caminho. E como ninguém tem o poder de evitar a morte, segundo o islamismo, os que ficaram têm a obrigação de aceitar a vontade de Deus, de procurar manter-se calmos, equilibrados. E vamos falar do espiritismo. Então, né, aprendemos no espiritismo que o espírito é imortal, reencarna
muitas vezes, esse corpo é uma veste para o espírito poder encarnar, aprender, evoluir. A morte é só uma passagem do plano material para o plano espiritual. Os amigos, os familiares se reencontrarão um dia, ou no plano espiritual, ou nas próximas encarnações. Muitos espíritas seguem os rituais de outras religiões, mas buscam o consolo nos ensinamentos da doutrina espírita. E no caso da cremação, o próprio Chico Xavier, que nos orienta, esperar 72 horas para garantir que o espírito esteja já liberto do seu corpo físico. Então, velórios, missas, rituais têm uma função muito importante, que é amenizar a dor dos enlutados, né? E também desses espíritos que estão partindo para a pátria espiritual. E também tem a função de homenagear esse ente querido que está partindo, levar-lhe o nosso preito de saudades, de gratidão, porque a passagem, né, pela morte não muda imediatamente a índole, a personalidade do desencarnante. Quando nós morrermos na matéria, nós seremos os mesmos lá na pátria espiritual, só que sem essa veste que é o corpo físico. Então, o velório é esse apoio social, com a presença dos amigos, dos familiares, que traz consolo, que traz um sentimento aos que estão enlutados, de pertencerem a um grupo ou a vários grupos. Isso diminui o sentimento de solidão, de desamparo. Tudo isso ajuda o enlutado a assimilar e internalizar essa passagem difícil. Mas cada pessoa tem a sua cultura, cada um segue uma religião, cada um tem a sua bagagem de vidas anteriores, cada um está num diferente estágio evolutivo, com as suas diferentes crenças, os seus diferentes estados psicológicos. Uns choram, outros se isolam, outros ficam agressivos. Então, é necessário trabalhar as emoções, dando tempo ao tempo, conversar com os amigos, com os familiares, relembrando os bons momentos e sermos gratos por termos vivido esses bons momentos. E aí, o assunto, essa perda, vai ficando mais natural, menos assustadora. Isso tudo vai facilitando, né, a nossa aceitação dessas perdas, vai nos ajudando a compreender os fatos da vida e, com isso, conseguimos com mais facilidade seguir em frente, buscando os nossos propósitos, as nossas razões de viver, né? Então, por que eu estou aqui? O que vim fazer nesse planeta? Qual o propósito da minha existência? Às vezes, o enlutado precisa de ajuda médica e de psicoterapias para reorganizar os seus sentimentos, os seus pensamentos, porque muitas vezes nós cometemos erros de interpretação. São, né, o que se fala na psicologia, distorções cognitivas, né? É um raciocínio errado. Então, a gente, né, diante da dor, da perda de alguém muito querido, muito próximo, a gente pode se perguntar: mas será que eu fiz tudo o que podia para ajudá-lo? Por que eu não percebi o início da doença dele? E muitas pessoas se culpam. Então, é necessário uma elaboração mental para ver que há erros de interpretação, né? Há raciocínios errados. E isso se faz na terapia, ou conversando com amigos, ou lendo livros, né, sobre esse assunto, ou indo ao atendimento fraterno nos centros espíritas. Tudo isso para aumentar a nossa resiliência. Resiliência que tem uma mola, né? Esse termo veio da física. A gente pega uma mola e comprime,
ela fica pressionada. Quando solta a pressão, ela volta ao seu estado original. Então, na nossa vida é assim, a gente é pressionado por algum evento, né, doloroso, e a gente fica comprimido, angustiado, mas aos poucos a gente volta à normalidade, ou seja, é como essa mola, né, que volta ao seu tamanho normal. Então, é aumentar a resiliência, que é uma capacidade, né, de lidar com o estresse, com as perdas, de se adaptar a essa nova realidade, né, sem o ente querido. As perdas também podem ser de emprego, de casamento, isso também existe esse tipo de luto, né? Lidar com todas as perdas que acontecem no nosso dia a dia. Então, como que a gente faz, né, para lidar com essas perdas? Seja de alguém muito querido que voltou para a pátria espiritual, seja de uma oportunidade, seja da própria saúde, seja de bens materiais, falência, né, de uma empresa, tantas perdas. Então, olhar para dentro de nós mesmos, procurar ver, entender, aceitar as nossas emoções e deixar fluir, sem julgamento, não se culpando, porque hoje nós somos diferentes de ontem. Nós nem que for há um segundo atrás nós somos diferentes de há um segundo atrás. Nós nesse tempo, nesse intervalo de tempo, nós aprendemos, crescemos. No passado, nem sempre tínhamos condições de fazer o que hoje fazemos, nem sempre entendíamos a vida como hoje entendemos, nem sempre tínhamos essa capacidade que hoje temos. Então, não se culpar, nunca. Aceitar, né, que nem tudo está sob o nosso controle, porque se a gente quer dar uma de Deus, né, preciso controlar as coisas a meu bel prazer, a gente vai se estressar muito, vai cair no desespero. O que está ao nosso controle a gente faz, né? E o que nos está, a gente pede ajuda à espiritualidade para que nos fortaleça. Dar tempo ao tempo, porque o luto é esse processo, né? Não é um ponto. Ele tem começo, meio e fim, pode demorar dias, semanas, meses, anos, mas aos pouquinhos, no luto natural, a pessoa vai melhorando, vai retomando as suas atividades diárias. E, se necessário, procurar ajuda dos amigos, dos familiares, às vezes até dos médicos, se for necessário, dos psicólogos, ou de grupos de apoio, né, de enlutados. Orar, porque quando nós oramos, nós entramos em sintonia com os bons espíritos, com os nossos mentores. E eles podem até nos esclarecer por inspiração, então vem as ideias na nossa cabeça, né? Nasce o insight, do nada. Ou por sonhos. Quantas vezes a gente vai dormir tão angustiado, parece que a gente tem um problema que está nos esmagando, a gente ora pedindo a proteção da espiritualidade, pedindo que os nossos mentores venham nos esclarecer, nos fortalecer, e no dia seguinte a gente acorda mais, com essa angústia mais asserenada, às vezes até encontrando a solução de problemas. Então, é orar, né? Porque aí nós vamos receber da espiritualidade, né, esse consolo, isso vai nos dar coragem, esperança. E eu gostaria de trazer aqui um caso verídico que está no livro Mensagem do Pequeno Morto. Quem escreve é o espírito Neio Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier. Para a gente ver o quanto essa passagem da vida terrena para o plano espiritual pode ser uma libertação para aqueles que viveram com honradez, com ética, procurando melhorar-se a cada dia.
isso é um consolo para espiritual, para os enlutados, né, para os familiares que ficaram. Esse livro está na internet, dá para baixar gratuitamente, põe lá PDF, Mensagem do Pequeno Morto, porque é um livro que já é de domínio público, é um livro curtinho, muito gostoso de ler. Então, o espírito, né, e o Lúcio, ele traz a história de Carlos, e que Carlos escreve uma carta aos seus familiares, mais especificamente ao seu irmão Dirceu, né, que continua encarnado. Então, né, e o Lúcio conta que, quando criança, né, o Carlos contando, né, e o Lúcio intermediando essas mensagens. Quando o Carlos era criança, ele foi no velório de um amiguinho da escola. E esse amiguinho era tão brincalhão, e ele, né, desencarnou, e o Carlos vê o seu coleguinha mudo e gelado, conforme ele mesmo diz, lá no caixão, e o Carlos ficou muito assustado, ele era criança. E ele pergunta ao pai, né, o que acontece depois da morte, o que é a morte? E o pai só lhe disse para que ele evitasse esse assunto. E o Carlos escreve: muito tempo passou, mas a experiência ficou guardada no meu coração. Quando ele tinha 14 anos, ele ficou muito doente, contraiu difteria. E ele estava, né, muito mal, impaciente, aflito, com muito medo de que tudo se acabasse, porque ele sempre ouvira dizer que a morte é o fim de tudo. E ele conta que nos últimos instantes de sua vida de encarnado, ele estava apavorado. No quarto, com outros familiares, né, com a mãe, com o pai, com outros, com o irmão, todos desesperados. Mas aí, nesse instante, no auge do seu pavor, ele viu flocos, diz ele, de substância fosforescente, lá na porta do quarto. Eram pontos de luz, como um manto de gás muito tênue, e parecia alguém que se movimentava. E aí, dessa gaze tênue, surgiu uma bela jovem. E Carlos reconheceu esse espírito porque havia um retrato dela na casa deles. Ela era a tia Eunice, que morreu quando era criança. E Carlos não conheceu ela, né, aqui nessa encarnação, conhecia só pelo retrato da casa, né? Aí a Eunice, o espírito, tia do Carlos, entrou no quarto, abraçou a irmã, mãe do Carlos, mas a mãe do Carlos não a viu. Aí a Eunice sentou na cama ao lado do Carlos e lhe disse: então, Carlinhos, você é tão valente, está medroso agora? Então ele reparava o nervosismo, diz ele, reparava o nervosismo do papai, as lágrimas da mamãe, a tristeza e o abatimento do doutor Martinho ao meu lado, e concluí que as boas disposições dela, da Eunice, eram providenciais para mim. Porque o Carlos conta que ele morria de medo de fantasmas, de assombrações. Quando as pessoas falavam nisso, ele perdia o sono, e as pessoas contavam histórias aterrorizantes. Mas aí vem um fantasma na frente dele, um fantasma luminoso, que ele reconheceu, a tia Eunice, e ela não inspirou-lhe medo. Ela era linda, risonha, encheu-o de confiança, de otimismo, e ele se sentiu reanimado, apesar, né, de já sentir uma desagradável rigidez do corpo, ele nem conseguia se mover, e nenhum dos encarnados percebia a presença da tia Eunice naquele quarto. E a tia Eunice passou a mão na cabeça do Carlos, e ele sentiu um grande alívio. Ele escreve:
Tive a ideia de que raios de sol me penetravam o corpo em desalento. E o Carlos queria dizer à Eunice que ele estava com medo de morrer, mas a garganta estava rígida, ele não conseguia falar. Mas ela, lendo os pensamentos dele, respondeu: Você, na verdade, acredita que alguém possa desaparecer para sempre? E ela pede para que ele durma sem inquietação, que ela velaria por ele. E ela lhe dá passes e as dores vão passando. E dizendo a ele: Durma, Carlinhos, você está cansado. E ela o beijou e ele dormiu. E ele conta que foram algumas horas de sono sem sonhos, mas ele parecia vaguear numa atmosfera obscura, indefinível. Ele ouvia o choro desesperado da mãe, mas a Eunice o amparava. E ele ficava assim, né, nesse meio entre a angústia do chamamento da mãe e uma força que o arrastava da cama para cima, devagarinho. E ele conta: compreendi que me encontrava agarrado a substâncias pegajosas, como o passarinho preso ao visgo. Notei, todavia, que alguém me libertava, despojando-me de um fardo, como acontece ao desfazer-nos da roupa comum. E Eunice então lhe diz: Vamos, Carlinhos. A Eunice parecia preocupada em afastá-lo o quanto antes do quarto cheio, né, de angústia e sofrimento. E aí eles foram lá para fora da casa, e o Carlos conta que ele respirou um ar perfumado, o ar fresco da noite, uma verdadeira bênção de Deus, e ele foi se afastando do sono, né, no colo da tia, diz ele, embalado pela carícia do vento brando, não sabia mais admirar se a melhora que sobreviera de súbito, se a beleza da noite embalsamada de aroma e maravilhosa luz. Meu contentamento não tinha limites, estava fraco, vencido, incapaz de falar alguma coisa, mas sentia-me transportado da terra para uma festa nas estrelas. E aí ele caiu numa inconsciência completa, num sono pesado, sem lembranças, e acordou tempos depois, assustado. Ele estava sozinho num quarto de hospital e ele pensou: Olha, estou curado? A garganta não doía mais, mas ele ainda se sentia fraco. E, e ele então chamou a mãe, achando que tinha sido um sonho, que ele ainda estava encarnado. Mamãe, mamãe. Mas aí ele ouviu na sua mente os lamentos da mãe. Aí a Eunice entrou no quarto. Quando ela entrou, ele sabia que tinha morrido, porque ela estava morta. Então ele também estaria morto. Mas ele se tocava, parecia vivo. E perguntou-se: então, isso é morrer? E a Eunice responde: sim, Carlinhos. E você está conosco. E a Eunice foi buscar os outros familiares, a avó, que já estava rejuvenescida, e um primo. E Carlinhos termina a carta aos familiares, principalmente ao irmão de Dirceu, escrevendo, né? Não se julgue dentro da vida como alguém que nunca prestará contas dos atos mais íntimos. Tudo que praticamos permanece gravado no livro da consciência. O bem é a sementeira da luz, portadora de colheitas sublimes de alegria e paz, enquanto o mal nos enegrece o espírito como tinta escura que mancha os alvos cadernos escolares. Então, que linda essa história, né? Vale a pena ler, é bem curtinha, esse livrinho, e aí o Carlos conta como é lindo o plano espiritual onde ele se encontra, como é a organização de lá,
o trabalho, o estudo, e aí ele traz essa carta para consolar os familiares, esclarecer, e também traz esse ensinamento, né, que precisamos praticar o bem para conquistar a luz, para conquistar um mundo feliz depois do desencarne. Então, amigos queridos, agradecemos imensamente a Deus por ter nos dado a vida, agradecemos imensamente por todos os amigos e familiares que tivemos nessa encarnação, estejam eles conosco aqui no plano terreno, estejam eles na pátria espiritual, que o nosso amor permaneça, esses laços afetivos que são eternos. Somos gratos a eles por ter nos dado a oportunidade de tornar a nossa vida mais feliz e pedindo a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, que nos ajudem a trilhar essa nossa jornada, essa bendita oportunidade reencarnatória, nos momentos felizes e nos momentos difíceis, porque Deus vela por nós. Amigos queridos, muito obrigada.